desculpa um momentinho que eu encontrei aqui esse artigo que acho que a doutora Rogéria usou, né, para a sua apresentação também. Queria mostrar para vocês o viés tão grande, né? Vocês conseguem acompanhar aqui a leitura, deixa eu colocar aqui. Eles falam assim, que usando sua taxa, né, empírica para calibrar o relógio molecular do DNA mitocondrial resultou em uma idade de unicamente 6.500 anos atrás. Só que eles falam, mas isso é claramente incompatível com a idade conhecida dos humanos modernos. Então, mesmo que eles encontrem o dado empírico, esse é um artigo da Nature, né, gente? Mas como isso não bate, né, com a teoria atual, então a gente tem que descartar nossos dados empíricos. Isso faz sentido? Faz sentido, doutora Rogéria, fazer isso? Tipo, ajustar os dados à teoria e não a teoria aos dados? Ana, veja só, eu vivo a partir daquilo que faz sentido, porque o que não faz sentido para mim é loucura. Então, eu vivo a partir daquilo que faz sentido e sinto muito se alguém quer imitar aqueles 3 macacos, não é? Isso mesmo. Sinto muito. Acho que a gente tem, como o professor Marcos Davi, falou aqui, como ele citou aqui, né? Você faz as suas inferências, né? Você faz a sua projeção, você tem uma racionalidade limitada, mas você tem. Então, pelo menos essa limitada, né? Essa racionalidade limitada que a gente tem é limitada, mas a gente tem. Então, o que eu tenho, eu ponho para usar. Eu não escondo. Eu não vou ficar, né, me guiando a partir do óculos do outro, que eu preciso enxergar com o meu. Olha só, se eu estou lendo aqui que existe um artigo que foi publicado a partir de dado científico, é experimento isso não é filosofia, né? Isso é experimental, isso é materializado, isso é estudado. Então, se tem um artigo que está me reportando que, olha, 6.500 anos, eu tenho esse dado, Ana, eu não apresentei porque eu já vi que o nosso tempo já estava indo tão além, se me deixar eu fico aqui até umas 8 da noite. Mas se tem um artigo que fala sobre isso, numa revista respeitada, porque não é uma revista leviana, né? A gente não vai trazer aqui achismos, a gente vai trazer o que é materializado, o que é científico. Então, muito bem. Se ele me fala que é 6.500 anos, né? Tem outras nações da mesma época falando a mesma coisa também, dá em torno de 6.000 anos, eles falam, do ano 98. 6.000 anos, eu concordo, né? Sim. Eu prefiro ter essa mãe jovem do que aquela mãe lá, que eu não sei nem como é que ela era direito. Mas aí é aquela velha questão que a gente tem falado aqui em vários dos nossos encontros. Se os dados científicos forem contra a minha cosmovisão, eu vou ficar com a minha cosmovisão, eu não vou querer saber dos dados, né? É a minha, como a Rogéria acabou de falar agora. Só que aqui são os dados. Os dados. Exatamente. E eles, como os dados não se ajustam à sua teoria, então os dados não servem, mesmo que eles foram empíricos. Isso não faz sentido. Queria compartilhar. Pode falar. É porque a cosmovisão é um comprometimento do coração da pessoa, do centro da existência da pessoa. Né? Mudar uma cosmovisão é muito mais difícil do que esconder os dados, né? Do que não utilizar os dados, né? Mesmo que eles estejam publicados numa revista de qualidade excepcional, né? Exato. Eu queria compartilhar este comentário muito importante do professor Ricardo Marques, que nos acompanhou 2 semanas atrás. Quem não assistiu a palestra dele sobre mimetismo e camuflagem, por favor, procurem a live de 2 semanas atrás, fantástica. Ele diz assim, o que mais me impressiona é haver tanta evidência científica formal, acadêmica e não religiosa, contrária à cosmovisão evolucionista, e tantos acadêmicos insistirem em que a macroevolução é fato. Ridículo, né? É isso mesmo. Sim. Eu fico à disposição, professores, doutor Marcos Eberlin, doutora Ana Maria, doutor Marcos, eu fico à disposição. Eu, realmente, assim, no meu contexto atual profissional, infelizmente, eu tenho um tempo mais restrito para me dedicar a estudos como esse, mas eu me dedico também sempre que eu posso, né? Mas fico à disposição para contribuir em palestras, em falas, em aulas, seja no que eu for útil, e trago aqui a minha possibilidade de contribuição exatamente como também um protesto àquilo que a gente engole há centenas de anos como uma verdade nos livros das escolas, uma verdade que engula isso aí, né? Lute com isso.
Aí a gente luta com isso, a gente acredita, né, quando é criança, acredita naquelas hipóteses de macroevolução, de seres completamente diferentes, terem sido gerados a partir de uma amebinha, né, de uma junção de moléculas e tal, a tal da sopa primordial, suco, sei lá, geleia, o que seria, né, esse elemento primordial. Eu tenho que engolir isso desde criança, então, né, porque a criança, ela acredita. A criança vê desenho animado, gente. A criança acredita no que fala no desenho animado. Então, eu fico imaginando que quem formulou isso, formulou já pensando assim, não, vamos colocar isso já na cabeça desde a criancinha, meio pequenininha, ela vai aprender isso, ó. É um absurdo, mas ela vai aprender porque ela acredita. Aí a criança vai crescendo com aquilo e vai formando as fortalezas do raciocínio. Né? Não, é uma verdade, ó, eu aprendi assim, já tem, ó, imagina, desde quando eu vou na escola eu aprendo desse jeito, quem é você para querer me falar agora que é diferente? Não, Adão e Eva na Bíblia, tal, não sei o que, historinha, não, isso é lúdico, isso é, aliás, lúdico não, isso é fantasia. O que é fantasia? Fantasia, então, é eu acreditar numa fêmea ancestral para ter dado origem a toda a humanidade, datada molecularmente, cientificamente, 6.500 anos atrás, ou é eu entender que uma geleia lá, no, sei lá, quanto tempo atrás, né, teria gerado tudo o que eu vejo agora em minha volta, e que as mutações teriam sido acumuladas de uma maneira benéfica, especializando os organismos, gerando organismos cada vez mais geneticamente melhorados, com funções novas, né? Então, quanta mutação boa que aconteceu, por que será que elas não continuaram acontecendo, gente? A gente precisava de coisa boa sendo criada no mundo, né? Surgindo para melhorar o mundo, mas não é isso que a gente observa. Então, eu estou aqui sim para dizer que veja bem as fortalezas que você tem na mente, e nós, como professores, né, que já temos a nossa convicção melhorada, renovada, naquilo que é de fato comprovado e aquilo que você consegue materializar. Então, veja bem, né, para quem está nos acompanhando, se você também não precisa ser um componente auxiliador para a reeducação, porque, infelizmente, essas verdades ainda estão rolando aí e, pelo visto, né, se depender da força do engano, ela vai longe. A gente, ainda que seja uma gotinha no oceano, mas a gente está ali, nós existimos. Bom, gente, infelizmente chegamos no final já da nossa live, mas aqui o pessoal está querendo até as 22 horas, mas só se o professor Evelyn liberar, senão não podemos, né? Mas o pessoal está querendo ficar. Chamamos a Rogéria 2.0, 3.0, 4.0 para falar mais, né? Só para vocês saberem o ocupado que ela é, a gente está tentando com ela desde novembro do ano passado. Então, gente, é muito tempo. Então, aproveitem muito essa live, assistam de novo, porque foi, assim, muito difícil ela conseguir participar. Ela é muito ocupada. Então, um grande privilégio, professora.